Oi pessoal, começando mais um Royconcast, o podcast da Ciclo E-Commerce feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. Hoje nós vamos falar sobre quais são os indicadores essenciais para você fazer uma boa gestão do seu e-commerce. Para falar sobre isso, o nosso convidado é o Igor Neves. Fala, Igor. Oi, gente. Bom dia, muito bom estar aqui, falar um pouquinho mais da minha experiência e bater um papo. Seja bem-vindo. Só um resuminho, o Igor já passou pela Infracommerce, já passou pelo grupo da ReHap, hoje na Softs, né? Segmentos assim completamente diferentes, então a gente vai conversar um pouco. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Sobre toda essa jornada, essa experiência que ele obteve nessas operações. E o meu co-host hoje aqui mais uma vez. Alexandre Dini. Agora vai pro quinto, com responsabilidade dobrada com o chefe na mesa. E hoje você vai aproveitar para perguntar tudo que você quer. Hoje eu tenho licença poética. Hoje eu vou ser cobrado. Perfeito. Mas bora lá, Igor. Conta pra gente, né? 11 anos de e-commerce, você comentou. Como que foi o teu começo no mercado de e-commerce? Conta um resuminho pra gente. Vamos lá. Na verdade, meu começo no e-commerce foi junto com o full service, assim. A gente começou praticamente juntos. Comecei em 2013 na Infracommerce, a empresa tinha 2 meses. E eu entrei ali, tinham 40 pessoas na empresa. E ali era uma startup. A gente começou a nascer o full service a partir dali. Então, desde implementação de CD até estruturação de toda a parte de digital ali, eu acabei meio que circulando em tudo, porque é startup, cara. Você tem que começar e você põe a mão em tudo ali, porque não tem gente certinha, processo certinho, então você tem que criar do zero. Então isso foi muito legal, muito rico para mim, porque a partir dali eu acabei meio que conhecendo tudo que permeia o e-commerce. Então, a gente acaba metendo pitaco ali na parte fiscal, na parte jurídica, na parte do saque. Então, no fim, você acaba transitando em todas as áreas ali, porque eu cuidava, né, do cliente, eu era o Key Account na época, e desde o início lá a gente tinha uma filosofia de que você era o cliente lá dentro da empresa. Uhum. Então, a gente cobrava as áreas como se fosse um cliente. Obviamente, existia uma parceria, principalmente no começo, que a gente ainda não tinha os processos, mas você representava o cliente ali. O full service, na verdade, é isso, né? Você precisa ter uma pessoa que representa o cliente, porque ele não está sabendo da operação, ele não está dentro ali no dia a dia. Então, eu era o braço direito do cliente. E isso foi muito legal, porque, no fim, me forçou a aprender pelo menos o suficiente para conseguir debater de igual para igual com uma pessoa da logística, com uma pessoa de TI, com uma pessoa de mídia. Então, isso foi muito bom para a minha carreira, para a minha experiência, para eu conseguir evoluir, aí ficar mais tranquilo para fazer a gestão de e-commerce. Que legal. Isso já foi na Infra? Isso na Infracommerce. Poxa, que legal. Quantos anos você ficou mais ou menos na Infra? Eu entrei em 2013, eu tive 2 passagens na Infra, né? Eu entrei em 2013 e saí em 2018, aí retornei no fim de 2019 e fiquei até 2021. Que legal. E como que é fazer esse meio de campo, considerando que algumas empresas algumas marcas não têm know-how com e-commerce, né? As coisas são novas, né? Como que é isso? Isso, principalmente no começo, era bastante comum, assim. A gente tem empresas que ainda não tinham esse olhar digital e acabava até mesmo por não ter a estrutura, optando por um full service. Cara, eu te falo que é uma experiência desafiadora, mas ao mesmo tempo gostosa, porque você conseguindo ter essa parceria com o seu cliente, que é uma confiança.
Não tem o que fazer. Ele confia a operação dele para você, ele dá todo o produto dele para você e é a marca dele que está em jogo, né? No fim do dia, quem está vendendo é o cliente, não é a Infracommerce. Então, essa relação de parceria era muito importante. Assim que você conseguir estabelecer essa relação, era muito bom. Porque aí o trabalho fluía, entendeu? Olha, a gente sentava e discutia estratégia, discutia campanha, mostrava os indicadores, mostrava onde a gente tinha que evoluir, o que a gente já vinha fazendo. Então, tinha todo um planejamento. Então, a gente tinha reuniões semanais, a gente tinha reuniões quinzenais e a gente tinha o Business Review, que a gente chamava, que era todo fim de mês. Então, isso era essencial para deixar o cliente tranquilo. Porque ele não pode ficar no escuro, ele não pode ficar... a ver navios, até porque ele também reporta para alguém que precisa mostrar o resultado final. Então, quanto mais estreita é essa parceria, melhor para a gente corrigir rota, para a gente entender se a gente está seguindo no caminho correto, para a gente não perder estratégias, não perder campanhas. Então, isso era muito bom. Legal. Quantos clientes simultaneamente você tinha que cuidar? Cara, eu já cheguei a ter por volta de 15. 15 operações numa tacada só, né? Quase nada. E a gente não tá falando de 15 cuidando de um pedacinho de um serviço, né? Não. É um 360. E como fazer isso de forma... A gente tinha... Eu vou fazer essa pergunta porque isso serve como uma dica para eu levar para minha equipe e falar que dá para atender mais com a equipe que tem. Exatamente. Então eu vou pegar essa dica Sempre dá para comigo. fazer mais. Isso no começo foi bem puxado, porque, como eu falei, a gente não tinha processo, né? Aí no momento que a gente conseguiu criar processos e governanças, ficou mais fácil. Então eu tinha uma equipe, então eu era o gerente, eu tinha coordenadores, aí os coordenadores tinham uma fatia dos clientes, aí eu tinha os analistas e os estagiários. Então, dessa forma, obviamente, eu não entrava no detalhe da operação em todos os clientes, porque não é possível, né? E nem é saudável. Mas a gente conseguia ter o controle. Então, os analistas conseguiam fazer ali a operação do dia a dia, subida de preço, subida de tabela, subida de relatórios para o cliente, entender, fazer reunião com mais operacional e tática com as áreas. E aí a gente tinha as reuniões mais estratégicas. E aí eu entrava junto com os coordenadores. Então, eu acompanhava os indicadores. A gente tinha um relatório diário dos indicadores, então, quanto a gente vendeu, qual a nossa taxa de conversão, quais produtos venderam, como é que está o nosso giro de estoque, como é que estão as campanhas que a gente fez, como é que a gente está gastando o dinheiro. Então, essa visibilidade eu tinha e eu acompanhava. E aí eu discutia a parte tática e no Business Review, principalmente, quando a gente chamava o cliente para dentro da mesa, aí a gente discutia em conjunto. Olha, cara, isso aqui foi o que a gente fez, a gente testou isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, essa campanha não performou, essa aqui performou, esse produto aqui faltou estoque, a gente precisa tomar cuidado. Então, aqui a gente errou, porque a gente tem que assumir também, não? O e-commerce é um desafio diário e perrengues acontecem. Então, essa gestão era muito importante para a gente não perder a mão. E, cara, eu tinha clientes muito grandes e clientes muito pequenos e a gente tinha como premissa atender todos, né, da maior forma possível, da maneira mais equilibrada possível. Então, funcionou, assim, a gente conseguiu crescer a carteira sem perder o nível de serviço. Isso é importante, né? Falando de indicadores, né, que é aqui o tema, eu queria entender, por exemplo, nessa época de full commerce, né? Cara, tinha 15 clientes na mão de diversos portes, desde o cara pequenininho até o cara que é muito grande. E a gente tem alguns indicadores, obviamente, que são principais e a gente acompanha ali em todos os negócios, mas até por essa dificuldade que você comentou, Felipão, de clientes, especialmente menores, né? O cara vai estar sempre focado em venda, indicador de venda. Só que o indicador de venda também é afetado, por exemplo, por um OTD, que é um indicador de frete, né? Como que era feito essa divisão de indicadores, por exemplo, por porte de cliente, etc? Porque um vai estar preocupado só em vender, o outro vai estar preocupado em abrangência. Como que era essa divisão? Cara, varia muito do modelo de negócio e da estrutura do cliente. Então, você tinha os KPIs básicos, né? É o que você falou. Conversão, receita, alguns naquela época, no começo, já começavam a olhar churning, que não era um negócio tão era tão comum no e-commerce, né? Tinha, por exemplo, clientes mais estruturados, a gente já olhava cohorts, a gente já olhava lifetime value. Os clientes menores, cara, é o que você falou.
o orçamento geralmente era menor e o cara tinha que otimizar ao máximo aquilo para vender. Então era mais seco. Mas eu tinha clientes que eram muito mais estruturados e aí o nível de serviço tem que ser maior e os indicadores acabam sendo maiores. Então eu tinha lá clientes, por exemplo, que se preocupavam com a quantidade de itens que o cliente comprava. Porque trabalhavam com uma linha limitada de produtos, numerada, e ele não queria que o cliente comprasse mais do que 2. Porque era uma estratégia dele, ele não queria que esse cliente revendesse o produto. Então a gente tinha que trabalhar ao contrário. Geralmente você quer mais itens por pedido. Nesse cliente não, eu tinha que limitar os itens por pedido. Então o modelo de negócio te exige outros KPIs que nem sempre são os padrões. E isso era o legal, isso era o divertido. Porque, você aprende cada vez mais. Eu tive clientes de luxo, por exemplo, onde a execução era extremamente importante. Eu tinha que enviar aquele produto com aquele aroma certinho, naquela embalagem certinha, com o nome dedicado para a pessoa. Então, são outros KPIs que a gente tem que tomar cuidado que numa visão padrão de operação você não tem. Vocês tocaram num ponto legal, que é a questão do lifetime e também do cohort. Isso não é tão comum de conhecimento dos e-commerces menores, que estão focando mais na venda diária, né? Qual dica vocês dariam para eles obterem essa informação? É através da plataforma, é através do Google Analytics, é através de alguma outra ferramenta que possa ajudar? Cara, esses dados são dados que exigem um pouquinho mais de preparo, um pouquinho mais de estrutura. Você consegue, se o seu e-commerce é menor, você consegue ferramentas que te ajudem com isso. Então, por exemplo, a gente usa uma ferramenta que ajuda a gente a calcular o lifetime value, que a gente, hoje, como a gente é uma indústria que tem uma visão ainda muito física, e a gente está trazendo essa parte do digital muito mais latente, a gente não tem ainda toda a estrutura que a gente precisa. Então, é um mato alto que a gente está corrigindo. E aí a gente tem ferramentas que ajudam a gente nisso. Porque no fim do dia, as informações você tem a partir da plataforma ou a partir do GA. Se você tem esses dois caras, você consegue calcular. Só que talvez você precise ou de uma pessoa ou de uma ferramenta. Aí vai muito do que você tem na sua mão. Para um e-commerce menor, eu sugiro uma ferramenta. É muito mais fácil de você obter o dado num primeiro momento. Num segundo momento, é legal você ter uma pessoa, porque aí você começa a interpretar melhor isso daí. Você tem um cara de growth, por exemplo, que vai olhar para aquilo e falar, não, beleza, vamos ver o que a gente tem de oportunidade aqui dentro. Não varia muito do momento que você está no seu e-commerce. O próprio Google Analytics hoje, o GA4, traz ali um cohort e um LTV, né? O único ponto de ressalva que eu faço quanto a esse dado é que ele faz em cima da receita captada, né? Não é da receita faturada. No nosso caso, dessa ferramenta que a gente utiliza, a gente olha em cima de receita aprovada, que foi o que efetivamente foi pago e que transacionou. Tem alguma pouca diferença ali, mas quanto mais preciso for o dado, melhor para você tomar decisões lá na frente, né? Eu acho que isso é importante, inclusive essa etapa de interpretar, esse é um desafio muito grande para quem está tocando uma operação nova. Mesmo porque é escasso também ter profissionais que dominem muito bem, não só logar e acessar a página, mas extrair e falar, olha, a interpretação que eu te trago é essa. Aí, um tema que eu queria entrar com vocês é em questão de preparo de time, que eu acho que esse é um tema legal também para a gente falar, né? O que eu vejo? Existem algumas atividades dentro de uma empresa que ela é mais fácil você modelar um processo e replicar. Vamos supor, né? Olha, o trabalho aqui, você tem que pegar esta embalagem, inserir nesse pacote, inserir essa etiqueta e vai. Quando a gente começa a vir mais pro digital, onde você controla o orçamento, vê o que deu certo e o que não deu, mesmo que você tenha um fundamento, né, existe um processo para você analisar, por exemplo, ver se caiu sessão ou se subiu sessão, ver taxa de conversão, ver ticket médio. Só que não necessariamente a mesma ação, a mesma campanha, ela entrega exatamente o mesmo número. E aí que surge o desafio das pessoas em conseguir estudar e mergulhar a fundo nos números para tentar identificar o que pode ser feito. O que vocês enxergam com relação à capacitação de gente? Porque se você, novamente, molda alguma atividade que é mais replicável, mais manual, treina o cara 15 dias, 20 dias, a habilidade dele vai. Agora, e quando não há
não é um padrão, né? Você tem que olhar e falar, putz... Não dá pra montar playbook. Não dá. Cara, assim, eu já tive bastante momentos onde a gente teve que parar, sentar e entender se o time estava de acordo com as atividades que ele precisava exercer. Eu acho assim, você tem uma parte operacional, e eu sempre busco não deixar só atividades operacionais, mesmo para estagiários, para quem está começando a carreira, porque o cara precisa aprender a tomar decisão. E ele só toma decisão sabendo o que ele está analisando. Não adianta o cara olhar ali de orelhada e falar, não, eu acho que é assim. Você não acha. Você tem que... Cada vez mais a gente está no mundo data-driven. Você tem que parar e entender, cara, por quê? O que está acontecendo? Quais são os indicadores? Que caminho você quer seguir baseado em quê? Então, é natural que quando você comece uma carreira, você trabalhe mais com questões operacionais. Putz, não tem o que fazer. Você vai conhecer o e-commerce, cara, ó, a estrutura do e-commerce é essa, isso aqui é uma jornada do cliente, puta, ele vai entrar aqui, vai passar por aqui, homepage, categoria, PDP, o checkout, daqui ele vai lá, desce para o WMA, ele tem que entender toda a cadeia. Esse é o básico que a gente... E aí vai do líder ensinar isso. Ó, isso aqui é jornada. Se você tem essa jornada completa na sua cabeça, entende como é que começa e como é que termina, aí você vai entender as atividades inerentes ao e-commerce. Putz, por que eu vou subir uma planilha de preço? Porque essa planilha de preço vai afetar aqui, aqui, aqui. Onde eu vou subir essa planilha de preço? É na plataforma? É no RP? Então, se você já tem essa visão da jornada completa, você sabe onde você tem que subir. Então, esse é o básico. E aí, aos poucos, você vai treinando essa pessoa e precisa ter um tempo para isso. Você precisa dedicar um pouco do seu tempo para isso, para essa pessoa começar a entender um pouco mais no detalhe, para ela começar a se sentir confortável a tomar decisão. Então, aí você vai trazendo o profissional junto de você e ele vai crescendo. A infra, quando eu trabalhei lá, era muito gostoso você promover as pessoas depois de um certo período para ser par de você. Porque é normal, aí a empresa foi crescendo, precisa de mais gente, né, para fazer a gestão dos clientes. Putz, quem a gente vai subir? A gente olha para dentro primeiro e vê quem está mais capacitado. E era muito legal você conseguir mostrar para a empresa, ó, esse meu funcionário aqui está pronto. Ele consegue tocar. Perfeito. Porque ele já sabe, ele se sente confortável. Eu não vou jogar ele no meio do incêndio ali, ele vai ficar desesperado. Não, ele já teve incêndios antes, a gente já trabalhou junto. Então, essa formação é importante. E o e-commerce, por mais que ele já esteja sedimentado no Brasil, já tenha bastante, não existe ainda como a Ale falou, não existe um playbook, não existe uma formação que abranja todo o e-commerce. Você vai ter, cara, vai ter que botar a cara a tapa, vai ter operação que você não vai entender alguma coisa, você vai ter que correr atrás. E eu acho que essa formação é importante junto com a vontade do profissional. Ele tem que querer, não adianta. O e-commerce não é um negócio by the book, ele tem que saber lidar com o inesperado, ele tem que saber lidar com problemas, perrengues. Puta, caiu, subiu um preço errado, caiu a plataforma, a campanha não performou, não pagamos alguém, entendeu? Isso acontece diariamente. Você precisa começar a entender que isso não é o fim do mundo e que a gente tem que agir de uma maneira estruturada. Acho que sempre que você consegue trabalhar o profissional é muito melhor do que você simplesmente, putz, esse cara não vai performar, melhor pegar outro. Porque você traz ele para o modelo do seu negócio. Para mim, sempre foi muito mais vantajoso. Compartilhar conhecimento e treinar, vocês preferem como? Reúne o time, faz aquele workshop, ou individualmente... Pô, senta aqui que você tem uma dificuldade, eu me dedico a você. As duas coisas. Semana que vem tem outra, enfim. São as duas coisas. Se é um negócio estratégico que abrange todo o time, cara, chama todo mundo, põe sentado ali e fala, gente, agora é assim, assim, assado, vamos ter que fazer assim, assim, assado, tá todo mundo tranquilo, todo mundo tá ciente, alguém tem alguma dúvida? Não, estamos confortáveis, então vamos. Se é um profissional que está com um cliente, por exemplo, específico, que tem alguma ação inerente a esse cliente que é específica, aí você chama ele de lado. Ou se é um skill que esse cara em específico ele não está performando bem, você puxa ele. Então, eu acho que esse bom senso é importante para você não expor ninguém, claro, e para você não deixar de atuar num ponto que precisa evoluir de um profissional. Então, você puxa, cara, olha, e aí você acompanha. O importante é acompanhar. Você chama, fala, olha,
Eu acho que aqui você tem que fazer assim, assim, assado. Eu acho que você não deveria fazer assim, assado. O que você acha? Você concorda? Você discorda? Puta, concordo. Beleza. Então, ó, a partir de agora, a gente tem um compromisso. Você vai seguir assim, eu vou acompanhar você para te ajudar. Você vai ter todo o meu suporte. Aí você vai andar sozinho, a vida que segue. Te dá tranquilidade junto com o seu profissional, que você não vai entrar, bater de frente com ele, porque nem ele quer, nem você quer. E ao mesmo tempo ele vai se sentir seguro para, puta, beleza, entendi, agora eu vou seguir assim, ele está me acompanhando e vamos evoluir. Então acho que é um mix das duas coisas. Legal. Cara, o que eu tenho enxergado também eu lembro muito daquela frase que postam geralmente em rede social, né? Uma coisa é você ter pós-MBA e a outra é você saber os Paranauê. Né? Por que eu tô falando isso? Uma coisa é o didático, outra coisa é o prático, né? E nesse sentido, eu enxergo muito conversando com os profissionais nos encontros que a gente tem, etc., que a galera, por exemplo, na posição do Igor hoje, as pessoas de liderança em e-commerce hoje, em geral, são pessoas que tiveram que carpir o mato lá atrás. Tiveram que fazer toda essa questão de entender a operação de ponta a ponta, cara, descobrir como é que integra as coisas e etc. Diferentemente de hoje, que por já ter essas pessoas nessas cadeiras, as pessoas que acabam vindo abaixo, em muitos dos casos, acabam se autolimitando ali aquela cadeira. E aí, por isso, ela não consegue avançar no restante do universo do e-commerce. E aí, ela tem que ter essa curiosidade também, né? De buscar essa informação. Como ele falou, pô, isso aqui deu errado. Mas por que deu errado? Não necessariamente está atribuída a função dele, mas ele tem que saber ali com quem que ele tem que falar, né? Para resolver aquele ponto. Então, eu acho que, nesse sentido, é importante você estar sempre envolvido em toda a operação. Independentemente da cadeira que você está dentro da operação, você tem que estar envolvido em toda a operação. Para você cada vez mais entender como ela funciona, como gira aquilo. E quando surgirem os problemas, você ter mais facilidade e know-how para conseguir transpor esses problemas. E ser curioso, né? De querer entender as coisas além daquilo que a gente faz, né? Acho que esse é um ponto. E metas, que acho que esse que é um ponto legal da gente falar também. Porque vocês passaram por empresas diferentes, você também, né, Ale? Então, quando a gente pensa em meta, tem a meta de venda. E-commerces maiores que já vendem pode ter uma meta de tornar a operação rentável, às vezes porque ela não está lucrando. Outros não importa, desde que a gente tenha um share maior do mercado, então isso muda de tamanho da companhia, né? No histórico de vocês, resumindo, né? Qual a meta que vocês tiveram nas operações que vocês passaram e como a gente tem que avaliar qual é o nosso momento, né? Porque não adianta a gente falar pro e-commerce pequeno que ele tem que se preocupar com o market share se ele tem que vender. Ao mesmo tempo, o grande, ele precisa se atentar ao espaço que ele está ocupando no mercado dele, que né, de certa forma a gente sabe que se ele perder, nem que seja 5%, é uma baita diferença de faturamento. Enfim, como que é essa questão das metas por níveis, por etapas, e o que vocês viveram? Cara, assim, eu já tive várias metas. O padrão, assim, é você ter uma meta, obviamente, de receita. Essa receita é muito ligada à rentabilidade. Vender, crescer de venda, mas crescer de custo também não, assim, não faz sentido. Então, são duas coisas que caminham junto que você tem que olhar. E aí, conforme você vai amadurecendo dentro do e-commerce, você vai abraçando outras visões que não necessariamente são inerentes ao próprio e-commerce. Então, você vai começar a trabalhar com DRE, por exemplo. Você precisa entender como é que está a sua operação. Você precisa entender como é que está seu custo logístico, como é que está seu custo de saque, como é que está a sua receita, qual é o percentual desses custos em relação à sua receita para entender onde é que você consegue pilotar. Isso foi um negócio que a gente fez muito forte na ReHap, por exemplo. A gente começou com um EBITDA negativo, a gente conseguiu reverter a situação, mas, cara, fazendo comitê com logística, fazendo comitê com operação, fazendo comitê com comercial, para a gente entender onde é que a gente enxuga e, ao mesmo tempo, não perder o nível de serviço. E o nível de serviço é a terceira meta que a gente acaba tendo. Então, você tem aí rentabilidade, receita e nível de serviço. E é uma pirâmide. Porque, geralmente, quando você quer ser mais rentável, naturalmente você vai cortar custos. Cortar custos, dependendo do que você corta, você vai perder nível de serviço. Você vai colocar uma embalagem pior, você vai trabalhar com uma logística pior, e aí você perde receita. Então, é um equilíbrio que você tem que ter. A meta é sempre um equilíbrio, cara. Não tem segredo. E aí você tem as metas mais específicas por conta do porte do cliente ou da empresa que você trabalha. Aí entram coisas como market share. Então, eu sou uma flagship. Market share é importante para mim.
e é o market share geral. E aí é um desafio maior, como é que eu enxergo o digital dentro desse market share? Porque uma indústria, por exemplo, ela vai olhar um indicador da Nielsen, por exemplo. Tá bom, qual é o share do e-commerce nesse indicador da Nielsen? Então você precisa naturalmente trazer para a empresa a visão digital desse share. Onde é que eu vou ver isso? Como é que eu vou ver isso? Em que ferramenta eu vou conseguir ter isso? Porque eu preciso ter um indicador. Se eu quero entender o meu market share, eu vou trabalhar com alguma ferramenta que me traga a visão de mercado digital. Então, naturalmente, se você estipula uma meta, você precisa correr atrás do indicador e de como conseguir esse indicador. E aí também, de novo, vai da maturidade do e-commerce que você tem, da empresa onde você trabalha. No começo você vai trabalhar com meta básica, receita, nível de serviço e rentabilidade. Aí você expande. Perfeito. No caso das softs que você está atuando hoje, qual que é o teu principal foco ali? É só o e-commerce ou existem outros canais também que somam no tua gestão? Qual que é o nosso desafio hoje? A gente trabalha em duas partes dentro da minha gerência de canais digitais. Né? Então, eu vendo direto para players digitais, então eu vendo direto para uma Amazon, eu vendo direto para uma Meli, para uma Magalu, mas ao mesmo tempo eu estou lá como marketplace. E, a parte disso, eu tenho as minhas duas flagships. Então, eu tenho a loja Softs e eu tenho a Softs Pro, que são os dois contatos que a gente tem com o consumidor final. E hoje, a nossa loja é o único contato que a Softs tem com o consumidor final. Então, é muito rico essa parte de indicadores, de informação, principalmente de produto. Então, a gente tem ali a visão do cliente sobre os nossos produtos, coisa que, quando você vende para o varejo, você não tem isso tão claro. Tendo isso em vista, a gente tem algumas metas. Então, a nossa meta básica, de novo, receita, rentabilidade e nível de serviço, mas a gente tem, eu vejo, por exemplo, o share das vendas digitais versus as vendas físicas. A gente está mudando a visão hoje de 100% físico para o digital vai ganhando porte. Isso é normal quando você tem uma empresa que tinha uma visão, uma operação muito física por muitos anos e você implementa o digital. Então, o share do digital é importante, porque isso alavanca o seu negócio. Eu tinha, 2%, agora eu estou com 5%. Beleza, estou ganhando relevância. Ganhando relevância, você ganha relevância em tudo. Você vai ter mais orçamento, você vai ter mais poder de negociação, poder de escolha. Então, naturalmente, isso vai acontecendo. Então, assim, hoje a gente tem essa meta de share. A gente ajuda, no fim, no share dos nossos produtos frente à concorrência. Então, agora a gente está começando a ter uma visão mais geral do quanto a gente está ajudando no share das marcas. Então, aos poucos a gente vai implementando. E conforme a gente implementando, a gente vai criando mais metas para a gente. Que legal. E aí, como que vocês se organizam no dia a dia? O que o Ale te ajuda ali? Ou mais pergunta? Não, o Ale, ele cuida de toda a parte de DTC. Então, tirando a parte B2B, que a gente tem o Roberto, ele cuida da loja, né, do nosso e-commerce. E a gente está reestruturando toda a parte, então, refazendo toda a loja, entendendo como é que a gente melhora a performance, como é que a gente melhora a usabilidade, a gente conseguiu trazer mais estrutura, mais parceiros, mais ferramentas. Então, a gente está incorporando o e-commerce, naturalmente a gente vai expandir na receita. Ele cuida de toda a parte de marketplace. Então, isso por si só já é uma avenida, né? Então, a gente tem diversos marketplaces que a gente tem nossos produtos hoje. E, no fim, a gente acaba trazendo a visibilidade da Softs, que não é uma marca, a marca Softs não é tão conhecida. Então, no fim do dia, quando a gente olha para um papel toalha kitchen, é muito mais conhecido do que a Softs em si. Então, quando a gente trabalha a loja Softs, a gente está expandindo a marca da indústria e ganhando campo ali com clientes que já são muito mais sedimentados no mercado como marca, não como produto. Nossas marcas hoje, boa parte delas já são líderes de mercado. Só que a gente começou a trabalhar melhor a marca em si. Porque ela é líder de mercado porque nós somos muito bons em distribuir. Então, a gente está em tudo quanto é lugar, que é muito bom. Só que a gente precisa divulgar melhor essas marcas. E aí, o digital ajuda nisso. E aí, acaba sendo
uma função paralela à nossa. Então, quando o Ale toca toda a parte de loja soft, toda a parte de marketplace, no fim é a softs ganhando corpo no digital e ganhando força como marca. Que legal. Isso acontece muito em indústria, né? Você tem marcas dentro da indústria extremamente conhecidas, só que quando ela vai iniciar o processo de venda direta, a marca ainda não é tão... Exatamente. A marca da indústria ainda não é tão conhecida, né? E aí você vê que isso afeta até mesmo o resultado de campanhas, por exemplo. Lá na Softs a gente fez um teste e deu certo e a gente continua fazendo hoje, que é o quê? Quando a gente anunciava uma campanha no Meta especialmente, utilizando o perfil de loja Softs, a gente tinha uma performance menor do que se eu utilizasse o perfil de marca. Por exemplo, nós temos a fralda BabySec. Se eu faço um anúncio de BabySec via perfil de loja Softs, a performance é uma. Se eu anuncio via perfil de BabySec, a performance é outra e é melhor. Com o mesmo Criativo e mesmo investimento. Tá. Entendeu? Por conta dessa força de marca. No final, obviamente, a campanha direciona para flagship, mas foi muito curioso esse teste e deu muito certo, para você ver o quanto o poder de marca é importante nesse sentido. Não, com certeza. E principalmente quando você trabalha com produtos de consumo em alto giro, né? A gente tem muita marca já está há anos fixada na mente do consumidor. Eu acho isso um baita desafio. Não, é um desafio muito grande que a gente tem, porque... Como você falou, nosso produto é de consumo imediato. Quem compra uma fralda, quem compra papel higiênico, ele precisa daquilo naquele momento. Então, esse cliente ele não é tão fiel. E eu tive isso também quando eu trabalhei no varejo farmacêutico digital. Você tem uma farmácia a cada 200 metros. Por que o cara vai comprar online? Ele precisa ter algum benefício, precisa fazer sentido para ele comprar online. E aí, cara, você tem toda uma parte de indicadores que você tem que entender, beleza, o que eu vou oferecer para esse cliente? E o que eu oferecer para esse cliente de diferencial, eu tenho que olhar isso na unha. Porque se eu não tenho isso, esse cara não vai comprar comigo. Então, por isso que a gente trabalha uma série de alavancas dentro da loja. Puta, o cara vai ter cashback, o cara vai ter assinatura, o cara vai ter um nível de serviço. E essas são as coisas que a gente bate hoje. A gente precisa ter isso muito bem estruturado, porque senão o cara simplesmente vai levantar e vai em qualquer supermercado, vai em qualquer farmácia. Nosso produto ele é bastante pulverizado. Então eu preciso garantir um benefício para esse cliente para ele comprar comigo. Senão não faz sentido. E esse é o desafio que a gente tem principal hoje. A gente tem uma flagship, então primeiro a gente precisa ter todos os produtos. A gente tem que ser a referência em termos de portfólio. A gente tem que ter profundidade, não posso ter ruptura. Esses dois caras, beleza, a gente olha toda semana. E aí, beleza, como é que está o meu nível de serviço? Perfeito. E a gente trabalha hoje com uma operação de full service, então a gente cobra muito esse nível de serviço. Cara, eu não posso ter um OTD ruim, eu não posso ter um custo de frete muito grande. E isso é um desafio muito grande, porque os nossos produtos são volumosos. Cara, um pacote de fralda é grande, o pacote de papel higiênico é grande, a cubagem disso é alta. Então, o custo de frete disso é desafiador. Mas tem que fazer sentido para o cliente. Eu não posso ter um custo muito alto, eu não posso ter um tempo de entrega muito alto, eu não posso ter ruptura, eu não posso deixar de entregar. Imagina o quanto uma mãe vai ficar brava com a gente se não chegar a fralda que ela está contando para o filho dela. Não faz sentido. E eu tive isso também na ReHap. A gente tinha... Lá é bem desafiador, porque o segundo semestre é muito puxado, porque você tem Dia das Crianças, você tem alguns picos, né? E você tem Natal. Cara, ali não há margem de erro, não há como você falhar. Porque pensa uma criança não ganhando o presente dela no Natal. Aquela mãe nunca mais compra com a gente. É um fato. E ela vai ficar brava, ela vai reclamar em todas as redes sociais, ela vai reclamar no Reclame Aqui. Porque, cara, ela se sentiu traída, o filho dela tá chorando do lado dela. E aí? Não adianta você dar um voucher para ela depois. Você perdeu esse cliente. Então, dependendo do negócio, cara, é muito importante esse nível de serviço. Quando você compra uma roupa, se ela não chega num dia, chega no outro, beleza, você vai ficar chateado, mas ok, chegou no outro. Não é algo essencial na sua vida. Mas quando você compra um brinquedo para o aniversário do seu filho, quando você compra uma fralda para o seu filho, quando você compra um papel higiênico que você está precisando ali, cara, isso é o diferencial entre o cara continuar comprando com você para sempre ou não. E como vocês lidam também com a questão do equilíbrio por estarem também fazendo uma venda
D2C. Vocês têm os seus clientes B2B, revendem o produto, enfim. Como que vocês fazem para conseguir equilibrar isso sem que o parceiro também perca a competitividade? Eu acho que esse não é só um desafio de vocês, mas eu acho que é de muita empresa, né, indústria, varejista, enfim, todo mundo que está envolvido na cadeia, né, de distribuição, enfim. Como que vocês olham para isso? Como que vocês se organizam, planejam, executam ações? Assim, você tem isso em diversos momentos, tá? Não é só você sendo indústria. Você pode ser um varejo e ter essa questão também. Então, eu já tive questões onde eu vendo o mesmo produto, eu sendo um marketplace, tá? Então eu vendo o mesmo produto 1P e 3P. Eu tenho desafios entre a venda física e digital, e isso em qualquer e-commerce que tenha loja física, você vai ter essa briga. Putz, eu estou vendendo mais barato no e-commerce do que eu estou vendendo na loja. Então, primeira coisa que eu entendo, você tem que determinar uma estratégia. Qual é a estratégia que eu vou fazer por cada canal? Então, putz, para essa categoria aqui, eu não tenho tanta profundidade. Então, eu vou trabalhar... Beleza, eu vou competir comigo mesmo aqui. Porque se eu não vou vender aqui, eu vou vender aqui, porque aqui eu sei que vai acabar uma hora meu estoque, então eu vou continuar no 3P, por exemplo. Ok, então aqui eu vou trabalhar. Aqui, eu sei no marketplace, por exemplo, eu tive isso na ReHap. Tinham produtos que a gente, por ter uma operação mais parruda e mais custosa, eu tenho um limite de preço que eu vou poder oferecer no mercado para não perder margem, certo? Então, tinham produtos ali que eu tinha sellers vendendo mais barato do que eu. Então, tá bom. Esse cara aqui, eu vou ganhar com o seller, não vou ganhar no meu 1P. Porque se esse seller não vender comigo, ele vai vender na Americanas, vai vender em qualquer outro lugar. Então, eu prefiro que ele venda comigo, eu ganho comissionamento, do que eu perder essa venda. Então, essa é a estratégia que a gente usou para essa linha de produtos. Essa linha de produto aqui para a gente é importante no 1P, porque é onde a gente tem a maior curva A. Ok, então aqui eu vou trabalhar complementariedade. Esse cara aqui eu vou vender no 1P. A curva C, beleza, eu posso vender com o seller. E quando a gente está no marketplace é a mesma coisa. A flagship sempre vai ser para a gente o foco principal. A gente precisa alavancar a nossa loja. No marketplace, a gente vai fazer escolhas. Putz, como é que a gente vai... Qual é a política comercial que a gente vai seguir aqui? A gente vai seguir a mesma política de preço que a gente está vendendo na loja? A gente vai seguir a mesma política de preço que a gente está vendendo no físico ou para o varejo? Então, isso é muito importante. E a gente tem um acordo que a gente faz com o time físico também. Porque o time físico acaba extrapolando para o online naturalmente. O cara que vende hoje para uma farmácia, essa farmácia vai ter um site. E ela vai vender num P o produto que ela comprou da gente com um vendedor físico. Não tem essa divisão ainda tão clara entre físico e online nas indústrias. Então, se eu não faço um acordo com esse cara, ele vai vender o produto muito mais barato do que eu estou vendendo na loja. E isso é horrível para a indústria. Porque esse cara está setando o preço. E é um efeito cascata. A gente teve isso esses dias. Um cliente que simplesmente não respeitou e desceu o preço de um produto muito curvado que a gente tinha. Naturalmente, todos os meus clientes que compram de mim online seguiram essa linha de preço. E se a gente não segue na loja, a gente deixa de vender, a gente perde receita. Só que se a gente não puxar o cara para conversar, falar, conversa com o seu cliente, cara, porque ele está matando a nossa margem, esse preço vai ser um novo preço padrão. E a nossa margem vai ser menor para todo mundo. Então não faz sentido. E é constante esse trabalho de ter que ficar alinhando com o parceiro? É uma atividade... É uma atividade constante, tanto, como o Igor comentou, com outras áreas, quanto interno mesmo. Nós aqui no 1P e no 3P, a gente também se alinha, né? Porque um não pode naturalmente extrapolar o preço do outro, lógico, não vai ser sempre na régua ali, todo mundo com o mesmo preço exato, até porque os custos de operações de cada uma são diferentes, mas a gente tem o nosso balizador ali justamente para não ter esse tipo de problema, né? Evitar esse tipo de problema. Obviamente já acabou acontecendo por uma ação ou outra, mas a gente sempre busca evitar ao máximo, né? E nisso a gente se ajuda. Então, por exemplo, ontem o Ti, que é do nosso time lá de 1P, sinalizou falando, pô, tem um produto aqui que estava aparecendo no Google Shopping a R$0, para você ter ideia, no Carrefour. E aí a gente foi olhar se era nosso, no caso não era. Né? Mas aí a gente se ajuda e investiga, porque senão isso pode dar um baita problema, né? No caso, por exemplo, se fosse nosso efetivamente ali de 3P. E é muito importante que, no fim das contas, o que eu sempre falo é,
vai para o mesmo bolso o dinheiro. Vai para a mesma conta final lá da companhia. Aham. E aí, nisso, todos os canais têm que entender e têm que se alinhar que o importante é o cliente achar o nosso produto onde quer que ele queira achar. Onde quer que ele esteja. Seja via 3P, seja via 1P, seja no canal físico. Então, não necessita ter essa guerra porque os canais digitais com os físicos são complementares, né? E sendo complementares, você expande a venda da companhia, não só dos canais, né? Interessante. Isso é um negócio que é divertido a gente conversar, a gente enxerga isso muito. E, putz, já virou um negócio clichê, né? O cliente no centro, o mini-channel, tudo. Mas é difícil, cara, você conseguir efetivamente implementar isso, porque é muito cultural. E quando você tem empresas que trabalham no físico há muitos anos, você fazer a força de vendas e entender que ela não vai perder dinheiro, que ela é um cara que vai complementar a cesta dele, isso muda o jogo. Ou seja, determina que já nasce morto o negócio, ou determina o sucesso dele. A gente eu já tive a oportunidade de passar por isso algumas vezes, e é muito legal quando você entende, quando você percebe que o vendedor entendeu. E é um processo, cara, ele precisa assimilar isso. No primeiro momento ele vai rejeitar. Cara, eu vendo assim há 10 anos. E vendedor, cara, dependendo do vendedor, ele vai crescendo dentro da empresa, ele está lá há 10 anos. O cara que é gerente hoje de uma loja física, ele pode estar lá, começou como empacotador e ele foi crescendo por mérito, e para ele aquele é um modelo de negócio que funciona. Eu não quero me preocupar com retire na loja, não quero me preocupar com white label, entrega de loja. Cara, vocês estão roubando o meu cliente. Aí você tem que fazer uma estratégia que puxa o cara, amigo, olha, isso aqui, agora você vai ter 2 metas. Você vai ter a meta física e a meta online. E você vai ganhar dinheiro com isso. E para você faz total sentido, porque a meta online para você é muito mais operacional. Você não precisa se esforçar tanto para puxar aquele cliente que está entrando na loja para vender. Isso eu já fiz. Você só tem que trazer um nível de serviço para o cara. Chegou o pedido, cara, esse é o processo e a gente entrega. Ou esse é o processo, o cliente recebe. Quando a gente consegue estruturar isso, é muito mais fácil você trazer essa visão que o Ale falou. No fim do dia, o bolso é o mesmo. E você não vai perder negócio, você não vai ser mandado embora, porque a gente está trazendo uma visão digital para você. Muito pelo contrário, você vai se beneficiar disso. E quando isso fica claro para o cara, putz, aí é legal, porque o cara te cobra. Porra, cara, tá vindo menos gente aqui no Receba na Loja. Por quê? Vocês não estão vendendo direito? O que está acontecendo aí? A plataforma caiu. E ele começa assim a entender. E é legal, porque ele começa naturalmente a entender como é que funciona o digital. Ele te pergunta como é que é a jornada do cliente. Como é que ele começa? Como é que ele termina? E ele começa a te cobrar. E isso é bom, porque aumenta o seu nível de serviço. A régua sobe, entendeu? Puta, beleza. Cara, o cara ali agora está dependendo de mim. A meta dele depende de mim. Então eu preciso ter uma excelência aqui. E aí é gostoso, entendeu? O que vocês têm visto funcionar mais em uma estratégia digital? Uma ação mais direta, uma mídia mais direta de conversão, conteúdo? Retail Media foi um tópico que a gente falou aqui no episódio, né, anterior, né, Lê? O que vocês têm visto funcionar mais atualmente? Depende do quão a curto prazo você quer um resultado. Enfim, é isso. Você vai ter mídias que levam 6 meses como SEO, como conteúdo, por exemplo. Você pega a Pets hoje. Se você fizer qualquer pesquisa referente a qualquer coisa de cachorro, vai ter um conteúdo da Pets ali. Porque os caras fizeram um puta de um trabalho legal de SEO. Os caras, eles têm relevância absurda no Google hoje. Isso traz dinheiro, isso traz receita. Eles viram uma referência. Só que não é um negócio da noite pro dia. Eles passaram 3 anos fazendo isso. Então, de novo, vai muito do que você tem na mão para fazer o negócio e tentar crescer o seu e-commerce, e aí você vai galgando outros pontos. Quando você começa, você vai trabalhar com mídia direta. Você vai trabalhar com o básico para começar a vender. E aí vai da sua maturidade para enxergar que se você pegar um pouquinho disso e colocar aqui, você não vai ganhar agora. Você vai perder esse dinheiro agora. Mas você está investindo. E aí você vai trabalhando. Então, quando você me pergunta o que faz mais sentido, eu te falo que o media plan hoje tem que ter de tudo um pouco. Você vai trabalhar aí o que você tem de mídia
mais imediata, que é o que faz o seu arroz com feijão, né? Puta, eu vou vender no Google, vou vender no Facebook, no Instagram, eu vou divulgar o meu produto. E na sequência vai trabalhando conteúdo, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está começando a trabalhar essa parte para a gente se tornar referência. Putz, eu vendo fralda. Por que não eu começar a trabalhar com conteúdo nesse sentido, entendeu? Legal. São momentos. E por ser produtos que você, obviamente, tem giro, né, e tem que repor sempre, vocês trabalham CRM também, na estratégia? Ou é algo que está no mapa, no radar de vocês? A gente trabalha. A gente é algo que ainda está iniciando, tá? Assim, a gente vem trabalhando a parte de CRM, mas a gente agora está trazendo mais inteligência para esse CRM. Então, beleza, a gente tem as informações. Como é que a gente trabalha a melhor régua? Como é que a gente identifica o momento certo? Como é que a gente segmenta esse cliente? Putz, eu trabalho com assinatura, então vamos trabalhar esse cara de assinatura de uma maneira diferente, trazer ele mais para perto, falar com o nome dele, ó, fulano, a gente sabe que você compra aqui com a gente todo mês. Então, a gente está começando a ter essa estratégia para a gente alavancar. A gente trabalha, mas a Softs ainda está começando nesse sentido. Eu já trabalhei com outras empresas que já tinham isso bem mais maduro, e aí você tem um share de CRM muito maior. E aí você vai trabalhar com indicadores em cima disso. Puta, como é que está a minha taxa de abertura? Como é que está a minha taxa de clique? Como é que está a minha receita? Como é que está a minha conversão vindo do CRM? Você sabe o que performa mais, o que performa menos com a base que você tem. Então, aí faz sentido. Você acaba conhecendo a sua base, e conhecendo a sua base, você segmenta ela do jeito que você achar mais proveitoso. Sim. Eu vejo da seguinte forma, né? Quando a gente pensa na questão do CRM, para mim, é onde a gente vai tendo mais oportunidades ao longo do tempo, mesmo por conta de algumas limitações que as mídias vão tendo por conta de lei de proteção de dados. Então, tem coisas que já não... a mídia sempre vai performar, mas não tanto quanto há anos atrás. Então, eu vejo que a gente ter essa base de dados na nossa mão, por exemplo, ajuda muito a gente manter aquele cliente próximo para que a gente consiga manter relação e resultado de venda. Né? Cara, a base hoje é o que você tem de melhor. Assim, você conhecer o seu cliente, cara, é muito mais barato, muito mais eficaz do que você trazer um cliente novo. Você gasta muito mais hoje para trazer um cliente. Ainda mais no nosso segmento. De novo, o meu produto é vendido em milhões de lugares. Por que o cara vai comprar comigo? Entendeu? No momento que eu trago esse cara, que ele se interessa pela minha loja, pela minha flagship, eu tenho que segurar esse cara para ele nunca mais sair. Eu tenho que conhecer ele, é obrigação nossa conhecê-lo. Entendeu? Essa proximidade, assim, é muito mais fácil quando você é o dono da marca, quando você é flagship. Você consegue ter um diálogo com esse cara muito maior do que um grande varejista, por exemplo, que tem trocentas categorias, trocentos produtos. Ele não vai ter essa proximidade com você. Você tem. E você tem que trabalhar isso. Mas aí acho que é importante também, pegando a temática de indicadores, justamente você, de novo, saber fazer a leitura dos indicadores. Por quê? Não adianta você fazer o CRM à torta e direita e sair disparando oferta e conteúdo sem critério algum, né? Vamos dizer assim. Lá, por exemplo, que a gente trabalha com e-mails, no caso de e-mails de oferta, a gente, obviamente, acaba cruzando, olhando na nossa base de dados. Cara, nesse período aqui do ano passado, quais foram os produtos mais vendidos para esses clientes aqui? Foram esses. Então, a gente vai fazer um disparo apostando nesses produtos aqui. E também com isso, a gente vai lá e coloca algum outro produto que a gente queira alavancar, né? Então, putz, eu preciso girar estoque desse copo aqui. Então, a gente, junto da camiseta, vai colocar o copo. Porque a camiseta já performa. Então, a chance do cara ver o copo com bons olhos é maior do que se eu mandasse um e-mail falando assim, nossa, tem só um copo aqui para você novo com X% de desconto, né? Perfeito. Para quem está buscando melhorar a performance, tá ali às vezes perdido, já vende, só que, poxa, olha e fala, poxa, eu poderia ter um resultado melhor, só que às vezes ele tá ali na operação do dia a dia, não consegue olhar por etapas. O que você aconselharia para esse gestor que está meio perdido, esse empreendedor que está meio perdido, ele quer melhorar? Quais etapas você olharia
para ir otimizando uma de cada vez? Tá, o que eu acho, tá? Começando do básico. Você precisa ter certeza que o cadastro do seu produto tá ok. Primeiro passo. E aí eu não estou falando de conteúdo, tá? Conteúdo é algo que você vai trabalhar mais para frente, mas o cadastro. O cadastro do seu produto informa exatamente o que ele faz, qual é o diferencial, o que ele tem de benefício. E isso você consegue fazer. Pega lá a planilha que você tem de cadastro e vai trabalhar isso. Porque isso é a base para depois você divulgar. Não adianta você divulgar um produto que o cara bate na PDP e não se sente confortável para comprar. Ou porque a imagem não traz o que precisa, não digo nem que a imagem é ruim, mas tem produto que exige um nível de detalhe que se você não traz, você não vende. Então, cara, princípio básico, produto alimentício que não tem tabela nutricional, você já perde uma fatia aí de venda. Então, entenda seu produto e tenha um cadastro bom. Você parte desse princípio. Aí você vai trabalhar o que você tem de plano de mídia. E, cara, plano de mídia é uma ciência. É você começar a experimentar. Putz, eu vou colocar um pouquinho mais de dinheiro aqui e vou ver como é que performa. Esse controle é essencial. Principalmente quando você está começando, você tem um orçamento menor. Então, beleza, eu vou trabalhar esse mês aqui, vou ver como é que ele engaja. E vou tentar entender se esse cara, no last click... Primeiro você vai trabalhar last click, você não vai conseguir trabalhar conversão assistida no primeiro momento. Puta, beleza, no last click trouxe alguma coisa. Então, vai aos pouquinhos, vai pilotando. Essa proximidade com o que você tem, com os canais é essenciais quando você está começando. Porque seu dinheiro é escasso. Então, puta, eu vou trabalhar um pouquinho. A gente teve isso recentemente. Eu vendo B2B. Cara, vender B2B numa mídia de Facebook, por exemplo, a gente não tem retorno. Eu vou ter retorno de visita. Tá bom, mas eu estou começando. Não preciso... Agora, para eu fazer o meu arroz com feijão, eu preciso ter receita também. Não posso investir tudo e só ter visita. Legal ter visita, mas se essa visita não for qualificada, puta, eu vou aumentar meu bounce e eu não estou rentabilizando o meu negócio. Então, a gente percebeu que nesse primeiro momento, para B2B, Facebook não era a melhor mídia. Pode ser daqui para frente, num segundo momento? Pode, nesse momento não. Então, a gente restringiu ali, está trabalhando outras mídias. Cara, pilotar é essencial. Entender o seu negócio, entender aonde você tem mais oportunidade ou não, é o que faz seu e-commerce alavancar. Principalmente quando você fala de marketing. São detalhes finos que você tem que ir pilotando. E pegando esse ponto que o Igor comentou de mídia, né? Acho que é importante você saber as métricas por etapa do funil e saber o que cada métrica compete em cada fase, né? Por quê? No caso de mídia, por exemplo, fazendo uma analogia com futebol que fica mais fácil para todo mundo entender, a mídia ela é o seu meio de campo. Ela vai jogar a bola lá para frente. Mas quem vai fazer o gol, quem é o atacante, é uma PDP, por exemplo. Perfeito. Não é a mídia que vai converter. A mídia só vai trazer o cara e gerar interesse para que ele tenha uma intenção de compra lá na frente. Só que se lá na frente o cadastro de produto não tá bom, ele chega lá, o estoque tá quebrado, ou qualquer coisa do tipo, você vai olhar e a campanha não vai performar. E aí não tem como você olhar para a fase de campanha e falar, putz, mas o problema então tá na campanha. Não, o problema não tá na campanha, o problema tá lá na frente, né? E o inverso também é verdadeiro. Se você está com estoque, está com a PDP boa e etc. Mas quando você olha as métricas de campanha lá, por exemplo, CTR link de meta, o CTR do próprio Google Ads e o número de cliques, impressões e etc. Isso não está jogando a bola lá para frente, aí já também não é uma culpa do site, né? Produtos aprovados e reprovados no Merchan. Muito. Tem não que esquece de cadastrar o EAN. Tem que olhar todo santo dia, né? Todo dia. Eu já tive tanto problema com isso. Já tive questões com a plataforma e o Google, por exemplo, que a gente teve um problema. Isso foi logo antes do Dia das Crianças. Eu estava na ReHap. E deu um problema no serviço cloud da plataforma. E por algum motivo, nunca tinha... Cara, em 11 anos de experiência, eu nunca tinha visto isso. Derrubou todos os produtos no Merchan. Todos, sem exceção. E aí a gente falava... Pessoal, a gente está com um problema muito sério aqui. Eu não tenho produto algum para divulgar no Google. Não, aí começa. Não, tem que ver de quem onde é que tem quem é a culpa, quem foi que fez. E aí, cara, você intermediar isso entre plataforma e a mídia, putz, foi puxado. Foi puxado. O Felipão, sabe o que eu lembrei aqui? Você lembra quando eu virei Vertex lá na Caveira? Que foi bem em novembro que eu
Falei, vou assumir o BO, vou virar em novembro mesmo, porque não dá mais para segurar esse projeto. E aí, olha a história que a gente tem aqui. A gente trabalhava com a Ciclo, né? E eles gerenciavam nossas campanhas. E aí eu tava com o projeto de migração para Vetex, porque era a X-Tech antes, a X-Tech foi comprada e etc. E aí o projeto alongou mais do que deveria e os caras falaram, ou você faz o Go Live em pleno novembro, só que você sabe que pode dar algum BO, ou você espera dezembro. Só que primeiro, X-Tech todo ano caía na Black. E segundo, o site estava muito ruim. Então eu falei, não dá, não vou esperar, vou assumir o risco e vamos subir o site. Subimos o site no meio de novembro, beleza, maravilha, site bonitinho, tudo funcionando. Eu lembro que chegou na quinta-feira, da virada para sexta de Black, o XML da Vetex caiu. Todas as campanhas foram pro espaço. E aí eu lembro eu chamando o Felipão e o time deles falando, galera, preciso de ajuda aqui, o XML caiu, todas as campanhas foram embora. Aí, o meu mês tá aqui, cara, precisa resolver isso aí. E aí eles foram lá e ajudaram a gente a resolver, demorou um pouquinho ali, mas a gente conseguiu resolver. Então essa questão de XML, Merchant Center, etc. é bem complexo, cara. Do dia pra noite pode literalmente pulverizar. É que assim, a gente tem muita tecnologia no meio do caminho, né? Então para quem estiver ouvindo, tiver em alguma situação, em algum momento do ano, né? Que, poxa, o que aconteceu ali que eu não tô entendendo? Faz uma leitura reversa, né? O que acontece antes de eu vender? Antes de eu vender, eu preciso estar com a campanha no ar. Então, deixa eu checar se está ok. Quer ver um básico? Saldo. Tem empresa que ainda é na falta de saldo. Tá tudo certo, só precisa botar saldo. Só pagar. Só precisa pagar, de resto tá certo. Por incrível que pareça. Principalmente quando envolve cartão de crédito, que tem aprovação, enfim. Tem essa questão. Tem a questão quando fala de Google, né, dos produtos aprovados. Então, até pegando um pouco segmento de farmácia, que a gente tem lá também, você tem alguns produtos que eles são mais restritos, precisa de aprovação, tem que sempre estar de olho, né? Esse é um ponto que você importante. não pode divulgar de jeito nenhum. Exatamente, cara, tem regras, né? Até no nosso caso lá, vira e mexe às vezes no próprio Google ou no Merchant Center, uns produtos assim que em tese não teria problema nenhum, por exemplo, absorvente feminino. Ele cai numa restrição de política lá e você tem que fazer apelação manual para mostrar e falar, cara, não, o produto não é isso que você está falando, e fazer essa análise. E se você não prestar atenção nisso praticamente diariamente, você acaba prejudicando a performance de uma campanha. Que se eu tô com uma campanha de absorvente rodando e cai esse produto, como é que fica, né? Exato. Tem isso, acho que esse é um ponto pro pessoal sempre ficar de olho. Tem a questão da própria disponibilidade do produto. Acontece, né? Às vezes dá tão certo vender algo que vai vendendo, a campanha tá performando, tá rodando, só que o pessoal não pode esquecer que por mais que o e-commerce tenha as frentes digitais, ele é um negócio por detrás que tem produto físico. A não ser que você venda curso, treinamento, né? Aí você tem... É infinito. Então, acho que é legal para quem estiver ouvindo, eu quero entender por que em algum momento eu não estou conseguindo, ou se eu estou em um mês que sempre acontece um determinado problema, fazer só essa análise reversa, né? Se tem produto disponível, se as campanhas estão no ar, e a questão dos indicadores, né? O que caiu e o que não caiu. Tem um modelo que a gente faz lá, o Igor, na empresa, que é o seguinte, quando a gente vai olhar o desempenho de geração de demanda para o e-commerce, a gente gosta de isolar os canais. Sim. Então, eu quero ver se eu realmente... O problema está na minha mídia. Então, a gente olha isoladamente as mídias, perfeito? Para ver se está com queda ou crescimento lá. E aí, a gente consegue olhar depois as outras fontes de tráfego que são influenciadas, né? Sim. Acesso direto, orgânico, referência, etc. Então, essa eu acho que é mais uma dica legal para deixar, principalmente para quem só acompanha o faturamento geral do e-commerce. Exato. Eu não estou conseguindo bater a meta geral. Dá uma olhadinha antes para ver se é o seguinte, você não está chegando por conta de alguma mídia, ou porque às vezes o que pode acontecer também, já vi muito, você está performando bem no seu investimento de mídia. Cara, investimento em Google, Facebook, o que for, tá decolando. E aí quando você olha os outros canais, você tem queda. Já vi queda de 40% na fonte de tráfego orgânica, por exemplo,
que influencia pra caramba na receita da empresa. E aí, se quem tá no e-commerce não olha de forma, né, bem aquele diagnóstico, né, bem preciso, às vezes acaba tomando decisão errada. Fala, acho que não tá dando certo o que eu tô investindo. E às vezes você tá decolando ali, mas tem outra fonte que não tá performando, né? É importante também até voltando lá atrás que a gente falou de meta aqui, a criação de meta por canal. Porque Perfeito. geralmente a galera acaba criando a meta em cima do faturamento geral e não olha por canal. E aí toma um susto na hora que o mês está rodando e fala, putz, não está atingindo, o que está acontecendo? Então é super importante essa questão dos canais, de você saber analisar, saber o papel de cada um na jornada, né? Saber quais são os indicadores ali que afetam cada canal, para na própria construção de meta você poder fazer isso da forma mais adequada. Quando a gente... E quando você vai crescendo, né? É natural você ter metas diferenciadas e isso tudo tem que se conversar no final. Então, por exemplo, você tem as metas de canais de mídia, que aí, conforme você vai crescendo, isso é essencial para você entender. Mas você tem metas de canais de venda. Então, putz, por exemplo, quando eu trabalhava na ReHap, você tem toda essa parte de mídia, mas você precisa, putz, qual é a minha meta de retiro na loja? Qual é a minha meta de recebo em casa? Qual é a minha meta de venda pelo CD? Porque isso, qual é a minha meta de marketplace out? Qual é a minha meta de marketplace in? Então, esses canais têm que performar. E aí as coisas se conversam. Putz, eu não estou vendendo no Win. Por que eu não estou vendendo no Win? Eu divulgo também os produtos dos meus sellers. Será que tem algum produto ali que está em falta? E quando você trabalha com um portfólio muito grande de produtos, você não consegue trabalhar mais na granularidade de um SKU. Você vai ter que agrupar. Então, você vai trabalhar curva, você vai trabalhar categoria. Então, você vai criar metas. Puta, minha curva A tem que vender tanto. Ou minha categoria de, sei lá, no caso da ReHap, de bonecos e action figures tem que vender tanto. E aí você vai analisando. E aí, o desafio é esse. Porque isso tem que estar num equilíbrio. Putz, eu não estou vendendo muito no out. Por que eu não estou vendendo no out? Os indicadores do out são outros. O preço, como é que está o preço lá? Como é que estão as campanhas com parceiro? Você está conseguindo divulgar? O retail media está funcionando legal? Então, quanto maior essa operação, mais complexa ela é, mais metas você tem e você tem que se preparar para conseguir pilotar aquilo de uma maneira que as coisas não desbalanceiem. Ou que, pelo menos, se aqui caia, você tenha ferramentas para em outro canal ou em outra mídia conseguir equivaler essa queda aqui. Porque, putz, sei lá, que esse produto aqui que é muito curva A, eu não tenho esse mês. Tá bom, o que a gente vai ter que fazer para compensar esse cara? Porque no mês que vem eu vou tê-lo, mas esse mês eu não tenho. Então o desafio é esse. Como é que eu trabalho canais de mídia, canais de venda, a gente conseguir conversar, no fim o dinheiro é o mesmo, né? Para chegar numa meta de receita geral. Perfeito, excelente dica, né? Boa. Gente, estamos chegando no finalzinho. Queria agradecer sua participação, Igor. Agradeço. Foi um prazer o Ale de novo contribuindo Obrigado aí de novo. com a gente, tanto com perguntas quanto conhecimento dele também. O nosso objetivo é esse, levar informação rica aí para o mercado. Bom, como sempre eu pergunto no final, né? O que o Igor deixaria como dica final para nossa audiência e quais são os canais que o pessoal pode se conectar com você? Vamos lá. Cara, minha dica primeiro é entenda o seu produto. Entenda, você precisa saber o que você vende. Entenda o seu negócio na sequência. Putz, eu vendo isso aqui. Então, esse produto funciona dessa forma. Então, eu vou vender dentro do e-commerce. Como é que eu vou vender dentro? Como é que funciona o e-commerce? E aí, como é que eu encaixo o meu produto dentro desse e-commerce? Que aí você vai ver os diferenciais e os desafios que você vai ter. Por que um cliente vai querer comprar esse meu produto por vias digitais? Eu acho que isso é o principal antes de tudo. E aí você vai trabalhando os diferenciais. Os diferenciais levam aos indicadores. Então, eu vou trabalhar isso aqui, porque isso vai trazer cliente. Então, eu vou ter que olhar muito para isso. Então, entenda qual o diferencial que você pode trazer dentro do seu canal digital para você trazer esse cliente e trabalhe muito bem esse diferencial. Porque senão você não vai conseguir alavancar. E aí, esse diferencial você vai começar a trabalhar com o que você tem de estrutura. Mídia, por exemplo, é um bom cadastro. Então, você se estrutura para isso. Eu acho que o e-commerce, as pessoas vão, o que é um e-commerce referência para você? Eu falo, não existe. Um e-commerce ele tem que ser o melhor possível para o cliente que você quer atender. Não existe receita de bolo.
Então você tem que entender o seu produto, depois você tem que entender o seu cliente, entender que diferencial que você vai trazer para ele vir para o seu e-commerce, e aí você se estrutura. Acho que isso é a visão que muita gente ainda não tem, que deveria ter. Não existe receita de bolo no e-commerce. E não existe bala de prata. É uma série de coisas em conjunto que te faz vender mais. E você tem que entender isso. Perfeito. Obrigado pelas dicas. Tenho certeza aí que ajudou o pessoal. E como o pessoal se conecta com você, Igor? Cara, LinkedIn? No LinkedIn, tô lá, Igor Neves. Fiquem à vontade, se quiserem conversar, se quiserem bater um papo, me chamem. Estou disponível para a gente trocar uma ideia. Perfeito. Boa. Pessoal, se conectem com o Igor. O Ale, deixa mais uma vez ele. Alexandre. O meu é no LinkedIn Alexandre Dini, D-I-N-I, né? E também tem o Instagram lá, Aledini. Também só me chamar que a gente bate um papo aí, se quiser. Fechou. Pessoal, se vocês gostaram, deixa um comentário aqui no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho. A gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade. Para quem estiver ouvindo a gente também, se inscreva, né? Porque toda semana a gente está com convidados muito feras aqui para trocar experiência, conversar sobre e-commerce, operação, marketing, vendas. Do meu lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.